Olá, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus no canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Sou Padre Gonzaga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, vamos pegar a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vamos lá então à palavra de Deus hoje novamente aqui, as perguntas de Jesus. Primeiramente, é bom notar aqui que Jesus se coloca em oração, sempre diante de algo importante, de algum gesto importante, ou antes de transmitir um ensinamento assim, com um significado extraordinário, Jesus sempre se recolhe em oração. Já percebeu isso? Aqui é um ponto para nós também, um ponto de atenção para nós, né? Nós fazemos isso, você tem feito isso diante de todas as situações, e sobretudo no momento de você fazer uma opção, uma escolha de alguma coisa, tomar uma decisão, você se coloca antes em oração? Sim ou não? Escreve aí, comenta aí se você tem feito isso. Outro ponto é a pergunta que Jesus faz: quem diz o povo que eu sou? O povo na época de Jesus, vocês viram que falou que é João Batista, falou que é Elias, um dos profetas que ressuscitou. Por que eles dão essa resposta? Porque eles tinham uma visão diferente. Eles esperavam um Messias diferente. Por isso que eles não conseguem ver em Jesus um Salvador. E não consegue ver em Jesus um vencedor. Porque é um deles ali, nasceu ali em Nazaré, é filho de carpinteiro, né? Não consegue ver em Jesus um Salvador, né? Pelo contrário, eles conseguem ver em Jesus um precursor, é? Por que então, aqui vem a grande pergunta, né? Por que o povo não reconhece Jesus como Messias? A pergunta é essa. Porque ele não corresponde à expectativa deles. Qual que era a expectativa do povo de Israel? A expectativa do povo de Israel é aquilo que os profetas tinham prometido, em relação às promessas dos profetas. Os profetas falavam de um Messias libertador, nascido da estirpe de Davi. Então, eles tinham aquela expectativa de um Salvador grandioso, vencedor, tipo Davi, tipo Salomão, né, que viessem devorar com seus inimigos. É esse o ponto fundamental. Por isso que ele não consegue reconhecer Jesus como Messias. Tinha isso na cabeça.
Então, veja bem, eles veem que Jesus não tem nada do grande rei vencedor e glorioso que estão esperando. Não tem nada a ver. Então eles olham Jesus assim como um precursor, né? Como um precursor. Olha, se eu for bestar, vocês querem saber? Eu penso que até hoje também, né? Muitos homens hoje do nosso tempo, homens e mulheres hoje do nosso tempo, em relação a Jesus, estão assim, né? Também no primeiro estágio, igual esse povo aqui de Israel. Reconhece Jesus até como um grande mestre que pregou o amor, a fraternidade, a paz, a justiça, né? Até é, são admirados por Jesus. Aliás, é bom até você perguntar para você mesmo, né? Você é um admirador, apenas um admirador de Jesus? Você também reconhece Jesus só como alguém que pregou o amor, a fraternidade, a paz e a justiça? Você também admira Jesus só porque vê Jesus, né? Vê em Jesus, você tem admiração, vamos falar assim, né? Você admira Jesus só porque ele fez opção em favor dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados? Muita gente hoje até, inclusive, né, aprecia Jesus pela sua coragem, pela sua coerência, pela sua nobreza de espírito, né? Pela sua, que mais? Pela sua fortaleza diante da morte, né? E ainda continua acreditando que, só que ainda continua acreditando que os verdadeiros messias são o quê? Os políticos. Os políticos que representam as nações grandes e ricas, os generais que comandam exércitos poderosos, os donos de multinacionais que administram capitais imensos e que exercem influência no mundo inteiro. Ainda continua acreditando nisso. E até mesmo acreditando que, né, e às vezes muita gente considera Jesus como um operador de milagres, né? Alguém ao qual se possa recorrer para obter graças e favores. Mas nada, nada mais, nada mais do que isso. Olha, gente, é para a gente pensar, né? É para a gente pensar em relação a isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E quando Jesus direcionou para os discípulos, né? E para vocês, quem sou eu? Quem dizeis que eu sou? Responderam, tu és o Messias, né? Foi a resposta. Mas Jesus, tanto é que falou assim, ó, não conta nada para ninguém não. Por que Jesus falou isso? Porque sabia que eles ainda não tinham essa consciência também. Jesus percebeu que eles falaram isso, né? As palavras de Pedro, inclusive, são exatas, mas o conteúdo era errado, porque Jesus sabia de que tipo de Messias Pedro e os discípulos, seus discípulos, tinham em mente. E sabe que os seus discípulos estão convencidos de que é só uma questão de paciência, que Jesus vai mudar, né? Daqui a pouco vai chegar a hora que ele vai pegar armas, ele vai fazer não sei o que, ele vai fazer uma guerra. Desse jeito que estava pensando, né? Porque toda a história foi assim. É lógico que eles não iam pensar diferente. Não, esse daí vai ser um vencedor. Vai chegar um momento que ele vai tomar uma posição. Não é possível. Você imagina isso? Né? Então, esse Messias é exatamente o oposto, né, do verdadeiro Messias. Essa visão de Messias que o povo tinha, os discípulos também tinham, é o oposto do verdadeiro Messias. Por isso que Jesus, então, mostra sua carteira de identidade, vamos falar assim, né? Quem é o verdadeiro Messias? O verdadeiro Messias é o que Jesus fala aqui no versículo aqui, no versículo 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esta é a carteira de identidade de Jesus.
Ele fala, é necessário que o Filho do Homem padeça por muitas coisas, seja rejeitados pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Pronto, tá aí. São palavras assim que perturbam a gente, né? Perturbadoras, né? Não espera o triunfo, né, na verdade, mas a humilhação. Não espera a vitória, mas a derrota. Porque Deus escolheu este caminho tão absurdo assim, gente. Por que Deus escolheu esse caminho, hein? Né? Não porque lhe agradem o sofrimento, pode ter certeza, viu? Não é porque Deus compactua com o sofrimento e a morte, não. Ele é o Deus da vida. São os homens, né, que faz sempre opção para a morte, né? Não, o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Deus não quer de forma alguma que o ser humano sofra. Não quer. Não é isso, não. Então a gente pode até perguntar, mas por que então não permitiu que seu filho triunfasse? É porque não fez com que. Por que não fez com que descesse milagrosamente da cruz, igual o soldado falava, vai, desce da cruz, você não é o filho de Deus, você não é o Salvador? Não, gente, preste atenção. Deus não impede a maldade dos homens, respeita a sua liberdade, mas revela todo o seu amor e toda a sua grandeza quando, servindo-se do mesmo pecado deles, sabe de construir a sua história de salvação. Olha só, Deus aproveita dos erros do ser humano, do próprio pecado do ser humano, para trazer a salvação. Em Jesus Cristo, né, em Jesus de Nazaré, Deus mostrou como ele pode transformar o maior crime cometido pelos homens numa obra-prima de amor, de misericórdia, de justiça, de paz. Então, veja bem, encerrando, né, essa reflexão, aqui, esse trecho de hoje, é uma exortação aqui para nós, né? Também. É uma exortação para nós, para todos nós que queremos ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar em Jesus, né? Acreditar em Jesus não significa professar a própria fé num pacote de verdades. E nós até proclamamos lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não é assim? É bom mesmo professar essa fé. É bom acreditar também, mas muito melhor ainda colocar em prática. Colocar em prática aquilo que nós aprendemos na catequese. Segui-lo, seguir. Colocar em prática é seguir, participando do destino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele mesmo falou, se alguém quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos repetir? Se alguém quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É essa a mensagem para nós. Então, Jesus nos coloca diante de uma escolha. Jesus não pede que façamos algum sacrifício mais do que os outros, ou procuremos sofrimentos, mas Jesus exige que não nos deixemos mais guiar pela busca do nosso próprio conforto. Ele pede que não nos coloquemos a nós mesmos no centro das nossas preocupações. É isso que significa perder a própria vida. É isso que significa abraçar a cruz. É isso que significa ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Já está fazendo o discernimento para a escolha daquele que vai colocar a serviço da sociedade, no município, da sua cidade?